isso, mas eu não creio realmente que o Flamengo vai conseguir. Mas a Copa do Brasil, que é o grande objetivo desde a troca da comissão técnica e com os jogadores respondendo bem até agora, começa a decisão nesse fim de semana e o Flamengo tem todas as possibilidades. O Atlético vem naquela coisa da bola de neve, né? Mais um jogo fora de casa, é hora de colocar em campo os melhores jogadores disponíveis, acreditar na capacidade coletiva e no potencial decisivo de alguns deles, para começar também tentando desequilibrar essa final, porque são, como todo mundo sabe, partidas de ida e volta. Mas a temporada pode ser verdadeiramente histórica para o Atlético Mineiro, com 2 troféus, as 2 Copas, né? A Copa do Brasil e a Libertadores. Pois é, e o Flamengo não vai ter o De La Cruz, não tem o Bruno Henrique, não tem o Pulgar. Se a gente olha para o lado do Galo, a gente já vê o tamanho do Daverson diferente depois do que aconteceu na semifinal de Libertadores. Sim. Ele também não pode jogar a Copa do Brasil. É engraçado como as coisas mudam muito rápido, né? Muito o Daverson hoje é um jogador que faz muita falta para o Galo, ainda mais em um momento de decisão, em mata-mata, como é também essa final de Copa do Brasil, porque é o jogo de ida e volta. André Kfouri, você consegue ver favorito para o duelo? Não. Tem como, né? É muito difícil, realmente. E com os desfalques, quem é que sofre mais? Eu não sei se sofre mais, mas você acabou de falar do Daverson, né? Se o Daverson pudesse jogar, ele já estaria pensando no gol que ele marcou pelo Palmeiras na final da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. A gente mostrou um material com o Andreas Pereira agora há pouco. O João Castelo Branco mencionou esse gol, né? Ele teria a condição de usar esse momento também para se sentir ainda mais confiante. Os companheiros enxergam a capacidade decisiva dele em campo. Se faltavam exemplos, a última atuação dele dessa maneira, fazendo gols e liderando e puxando a torcida, chamando o torcedor para dentro do campo. Parece que ele está no Atlético Mineiro há várias e várias temporadas fazendo isso. Mas não, ele chegou há pouco tempo. Então eu acho que não ter o Daverson num jogo decisivo é muito ruim para o Atlético. Mas é uma questão de regulamento, não há o que questionar em relação a isso. Eu acho que por esse aspecto, este jogador nesse momento, fazendo o que ele tem feito e não poder jogar, machuca mais o Atlético. E quando você olha e faz uma comparação assim, é um Galo que, lógico, está na final, quer o título, mas é um Galo também que está na Libertadores. Vai jogar só no final do mês, tem ainda um mês para se recuperar, então dá para você também conseguir organizar os jogadores que vão entrar em campo nas 2 competições. Sim. Mas pelo Flamengo só ter a Copa do Brasil, isso muda alguma coisa? É um Flamengo que pode entrar mais ligado na partida? A minha impressão é que decisão de troféu é decisão de troféu, né? Não adianta mais você querer ficar relativizando as coisas. O que eu acho que dá para fazer, e você mencionou, a vida é tão atropelada no calendário aqui no Brasil, quando você tem um jogo que daqui a um mês, por mais importante que esse jogo seja, por mais significativo, final de Copa Libertadores, dá para você parar de pensar nisso agora. Porque não vai adiantar nada. Então, eu acho que o Atlético tem condições de se concentrar e se mentalizar para a Copa do Brasil e para esse primeiro jogo. O Flamengo talvez se sinta um pouco mais pressionado por essa decisão, porque ele sabe que é o grande momento dele nessa temporada. Digamos que o Flamengo tem mais a perder do que o Atlético Mineiro tem nessa final de Copa do Brasil, mas é troféu. É troféu, não adianta. Agora tá todo mundo com a mão quente. Não tem jeito. É claro, assim, para a final da Libertadores, dá para parar de pensar em Libertadores e pensar um pouquinho... Dá, mas não dá para parar de desempenhar um bom futebol nesse mês de jeito nenhum. Você precisa estar o tempo inteiro mostrando que está em alto nível. Eu falei no sentido da pressão e da comissão técnica, esse jogador será que pode jogar? É claro que, né, o Atlético, a partir de agora, tem que cuidar dos seus jogadores, porque o objetivo é chegar à final do dia 30 na melhor condição possível. Mas você não pode brincar com o final de taça, Copa do Brasil. Então você também precisa que esses jogadores estejam em campo. E tem uma coisa, né? Imagina o Felipe Luiz chegando agora e já ganhando também esse título com os seus companheiros de 2019, alguns deles, mas agora como técnico do Flamengo. É algo gigante, né? Grande argumento que ele tem, ele e a comissão técnica dele, e junto com esses jogadores do Flamengo, para continuar o trabalho
nas próximas temporadas, sem nenhum tipo de discussão ou questionamento, mesmo que daqui a pouco aconteça uma eleição no Flamengo e o nome dele não seja um nome, digamos, de consenso, assim, nesse contexto político, num clube como o Flamengo, sempre complicado. Mas se ele ganhar a Copa do Brasil, digamos assim, sem trocadilho, a candidatura dele cresce de tamanho. Muito bem, olha, a gente segue o Sport Center e a gente vai... Dos dois times, então, antes dessa decisão, começando com a Ana Flávia Nunes, que traz tudo sobre o Flamengo. Chega mais, Ana! E aí, amigos do Troca, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Olha só, nossa equipe ficou aqui o dia todo em frente ao Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, acompanhando, claro, a movimentação, de olho em alguma novidade. A equipe fez um treino hoje à tarde, tem um outro treino marcado para amanhã, 9 horas da manhã. E, claro, o Flamengo focadíssimo, né, trabalhando, pensando nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. A equipe está tentando deixar 2 jogadores 100% recuperados e disponíveis para domingo. Eu estou falando do Davi Luiz e também do Alexandro, né? O Davi Luiz vinha com algumas dores no tornozelo. O caso do Alexandro era um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Então, tudo indica que o Davi Luiz volte, então, a ficar disponível no banco de reservas no domingo. E há muita expectativa com relação ao retorno do Alexandro ao time titular. Ele que desfalcou o Flamengo por 2 jogos, né, por causa desse desconforto na coxa direita. É importante a gente lembrar que o Flamengo tem 2 jogadores suspensos para esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Bruno Henrique e Pulgar, então, não vão jogar. E o Flamengo também não pode escalar o Carlinhos, né? O Carlinhos, ele já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, então, por causa dessa regra, ele não pode ser escalado. Vamos relembrar também a situação dos lesionados, né? Não jogam porque estão machucados. Pedro, Vinha, Cebolinha, Luiz Araújo e também o De La Cruz. Havia uma preocupação inicial com a situação do Gerson, porque depois do empate com o Internacional, o Gerson deixou o campo muito cansado, né? Mas está tudo certo com ele, o Gerson não preocupa para domingo, então diante de muitos desfalques essa informação é bem importante, né? Claro que a expectativa para esse jogo é altíssima. Até agora, mais de 55 mil ingressos foram vendidos para essa primeira partida da final. Expectativa de casa cheia, Maracanã vai estar lotado. E é claro que a gente vai seguir acompanhando toda a movimentação, todo o clima desse jogo, trazendo todas as informações para vocês. Combinado? É isso, meus amigos. Abraço! Valeu, Ana. Obrigado pelas informações. Vamos ouvir tudo sobre o Galo agora com o Rodrigo Rocha, que chega agora no Troca de Passe. Fala, Rodrigo. Oi, Diniz. Boa noite para você, amigos do Troca, para todo mundo que está acompanhando o Sport TV. O Atlético fez nessa sexta-feira o seu penúltimo treino na preparação para essa partida contra o Flamengo. Treino com informações e novidades importantíssimas. O meia Matias Zaratio, fora do time desde o dia 20 de agosto. Ele fez uma cirurgia para corrigir uma hérnia do Sport. Está de volta ao Zaratio. Quem também volta ao time, Bernard, fora desde 25 de setembro, quando se machucou na partida contra o Fluminense pela Copa Libertadores. Ele teve um problema no ligamento e foi liberado também pelo departamento médico. Os dois se juntam à delegação do Atlético Mineiro. Nesse sábado pela manhã, o clube faz o último treino antes da viagem, ainda aqui em Belo Horizonte, no seu centro de treinamento. A viagem para o Rio é às 5 horas da tarde. Para o jogo de domingo, são esperados 4 mil torcedores do Atlético no Maracanã, no setor visitante. E aqui em Belo Horizonte, na Arena do Atlético, a esplanada vai estar aberta. O Atlético disponibilizou ingressos gratuitos para o seu torcedor. Vai ter show também, shows musicais, e promete uma festa bacana com um telão transmitindo o jogo, tudo ao vivo para o torcedor acompanhar da sua casa o jogo contra o Flamengo. Em relação à escalação, o Milito ganhou esses 2 reforços, do Zaratio e do Bernard, mas não devem ter condições ainda de atuar os 90 minutos. Portanto, a gente mantém aquela expectativa de time, de formação do Gabriel Milito. Time base que vem jogando, com o Otávio no lugar do Fausto Vera, que não pode jogar a Copa do Brasil porque já defendeu o Corinthians, e na vaga do Daverson a entrada do Rubens. A expectativa ainda é essa, mas quem sabe o Gabriel Milito não coloca o Zaratio ou o Bernard também, nomes importantíssimos e queridos pelo torcedor do Galo nesse jogo. Um abraço para vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Então, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos, né? Teremos certamente casa cheia no Maracanã para esse grande jogo. O Flamengo com talvez algumas dúvidas, né? Mais dúvidas do que o Atlético, embora com a possibilidade da volta do Zaratio, acho que talvez faça com que o
com que o Milito pense um pouco mais na formação do time, né, Jéssica? É um Galo que está com uma cara muito copeira, né? Acho que o Galo, ao longo dessa reta final de ano, a partir da metade do ano, ele começou a ganhar corpo nas Copas. O Milito encontrou uma equipe, encaixou a equipe, né? Não que encontrou porque ele vem insistindo nessa mesma equipe há bastante tempo, mas a chegada do Daverson, sim, né? Fez o Milito repensar o meio-campo, tirar um cara ali do meio e para encaixar esse Daverson que tem atuado muito bem. Então, ali o Galo começou a fluir mais, encaixou esse jogo ofensivo. Quando joga em casa, é um jogo de muita pressão lá em cima. Esse primeiro jogo do Maracanã, eu acho que vai ser um jogo mais estratégico. Então, fora de casa, o Galo tem que acertar ainda um pouco o passo. Mas é uma equipe muito competente que encaixou justamente no momento mais delicado do ano, mais importante do ano. E pelo lado do Flamengo, é uma equipe que a gente já sabe a característica do Felipe, uma equipe que busca o gol o tempo inteiro, que é ofensiva de verdade, mesmo que isso signifique correr alguns riscos, uma equipe que ainda está maturando isso e faz parte do processo. Então, assim, promessa de jogaço, né, Felipe? Com chances para os dois lados. Casa cheia. Tem que ver só se vai... Rapaz, vai ter tanta gente que não sei se vai ter lugar pro troca lá, para te falar a verdade. Não, vai lá tem, nosso lugar tá reservado lá, fica tranquilo. Nós já ia levar, porque nós passar mal, a Jéssica já está de sobreaviso, entendeu? Vai ser bem tratado lá, Alex. Mas assim, o jogo, ele traz algo que o Atlético, ele aprendeu a jogar num ritmo mais baixo, vamos dizer, do que aquilo que o Milito pretendia, né? Que ele queria e que ele demonstrou no começo do trabalho dele. Então, E as Copas, na verdade, jogos eliminatórios, ele te dá essa condição. Então, você pode jogar com paciência, ainda mais com o poder de fogo que ele tem. E o Daverson, ele se encaixando, né, de uma maneira muito natural. Uma pena que na Copa ele não pode, né, na Copa do Brasil. É verdade. O Daverson não pode, mas hoje o jogador, se você for colocar o time titular, é o time com o Daverson, né? Então, para esse jogo com o Flamengo, ele vai voltar, eu acho que de repente fazer alguma... Vai botar mais um no meio campo, eu acho. Para fazer duas linhas de 4, ali, de alguma maneira, com Hulk e Paulinho podendo ter essa questão, porque como o Flamengo também está jogando assim parecido, ele pode também conseguir encaixar, como ele gosta de encaixar, então ele mantém isso. Só que tem o detalhe do Flamengo, né, cara? O Flamengo, ele tem, sim, ainda um belo time, mas esse fato dele estar Perdeu muitas opções, né? Muitas excelentes opções, né? Que deixa realmente um pouco mais frágil nesse poder de fogo do Flamengo e ainda não vai ter o Bruno Henrique. Bruno Henrique tá fora, né? Foi expulso. Isso. Aí tem o Michael voltando agora, ainda não está em seu pleno ritmo, sabe? Aquela questão, a Arrascaeta não está voando. Então tem jogadores que faltam para esse Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, o Felipe já tem demonstrado uma competência, uma maturidade para poder realmente acertar esse Flamengo e ser forte, né, dessa forma com os adversários. Mas é um jogo muito aberto, né, cara? É um jogo que tem várias possibilidades. O Flamengo vai tentar forçar, obviamente, jogando em casa, mas é óbvio que ele vai ter também um encaixe, vai ter que tomar um cuidado. Mas o fato de não ter o Daverson hoje contra o Atlético, eu acho que também é um ponto positivo para você, de repente, melhorar essa condição de você se encaixar nele. Além do Bruno Henrique, o Pulgar também está fora, né? Os dois suspensos não jogam essa primeira partida decisiva da Copa do Brasil. E provavelmente ele deve pôr o Ortiz um passo à frente, né? Acho que seria... Com o Everton? Ou o Everton, né? Que tá jogando ali já, junto, né? Com o Everton. Ele não deve pôr o Alan ou o Alan, né? Para mim, Alan, né? Não dá cara. Né? Hoje, no momento, né, pelo que se encontra, parece que não. E o Ortiz ali, jogando com o Fabrício Bruno e o Léo atrás, é super tranquilo para ele fazer isso. Né? É isso aí. Grande jogo no domingo, então, hein? Com grande cobertura aqui do Sport TV ao longo de todo o dia, certo? Intervalo aqui no Troca, já a gente... Nação, amanhã é dia de decisão aí para o Flamengo aí, Copa do Brasil, final aí, jogo muito importante, primeiro duelo aí da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, um adversário difícil mesmo jogando no Maracanã. O Flamengo tem que tomar cuidado, né? Tem um ataque aí muito poderoso com Paulinho aí, Scarpa e Hulk. Davidson não vai jogar, né? Porque ele não pode atuar pelo campeonato, pela Copa do Brasil, porque ele já participou pelo Cuiabá, né? Mas o Flamengo tem que entrar focado amanhã e buscar a vitória, né? Quem sabe aí um placar aí de 2-0 já seria muito bom aí para o Flamengo, pensando no jogo de volta, né, em Minas Gerais. Felipe Luiz define a escalação do Flamengo para o primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro em treino neste sábado. O elenco do Flamengo treinou aí na manhã deste sábado para encerrar a preparação focada aí na grande final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Luiz fez sua última atividade no setor aí para definir a escalação que vai em campo neste domingo, dia 3, no Maracanã. Todo o platel rubro-negro chega ao Ninho do Urubu por volta das 9 horas da noite. A tendência é que Felipe Luiz coloque Everton Ribeiro
Alcaraz e Michael nas vagas de Pulgar, Dela Cruz e Bruno Henrique. No entanto, nomes como Alan, Léo Ortiz e Prata corre por fora. Vale lembrar que Fabrício Bruno ganharia espaço na defesa caso o técnico opte aí por deixar Léo Ortiz de volante. Provável escalação do Flamengo será Rossi, Werner, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Alcaraz, Arrascaeta, Gerson, Michael e Gabigol. Então esse aí será provável time aí, né, do Flamengo para atuar amanhã contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo aí, né, da decisão da Copa do Brasil, a partida mais importante para o Flamengo, né, visto que o Flamengo já foi desclassificado aí nas quartas de finais, né, da Libertadores e praticamente não tem nenhuma chance aí de título aí no Brasileirão, tá contando as últimas rodadas ali para se manter ali vivo ali na classificação direta, né, para a Libertadores 2025. Então o Flamengo vai entrar aí, foco seria um título, né, um título que paga bem e também já seria a vaga direta, né, para a Libertadores no próximo ano, né? Então o Flamengo aí tem que vencer e convencer. Com certeza aí o estádio do Maracanã vai estar lotado com mais um show aí, como é de costume, né, da torcida rubro-negra. Então o Flamengo tem que saber, né, impor aí, jogando em casa, né, fazer uma boa vitória contra um bom time aí que é do Atlético Mineiro.